Ei, você aí, cá entre nós, me diz uma coisa. Você acha que alguém neste mundo de Deus estava preparado para lidar com essa pandemia do coronavírus que assustou, tomou conta do mundo inteiro? Eu acho que ninguém vai responder que sim, eu estava preparado, ou eu conheço alguém que estava. Na verdade, essa pandemia, ela chegou como um tsunami nas nossas vidas. Nós acordamos e lá estava o tsunami vindo em nossa direção e a gente teve que improvisar as nossas reações. Como lidar, ouvir as autoridades de saúde, saber com elas o que a gente deveria fazer, e a gente ainda não aprendeu direito o que fazer. Aliás, é melhor eu dizer, muita gente ainda não aprendeu nenhuma lição com o que está acontecendo. Pelo menos a gente pode deduzir isso através do comportamento dessas pessoas que se recusam, por exemplo, a usar a máscara protetora. Muito bem. Eu tenho uma história para contar para vocês. Uma história que envolve um grande amigo meu que já se foi. É o seguinte, esse meu amigo era um cara alegre, contagiava todo mundo com a felicidade dele. E um belo dia apareceu algo perturbando ele e ele foi diagnosticado com uma doença terrível. E eu me lembro como se fosse hoje. Depois de já 2 meses de tratamento, conversando com o irmão dele, ele disse para mim: Humberto, até aqui toda esperança é o que nós podemos ter, porque a cabeça do meu irmão continua legal. É essa a história. Minha gente, se a cabeça da gente não estiver legal, daqui para cá, nada funciona. Nada funciona se você não tiver um equilíbrio mental. Se você não tiver um padrão de equilíbrio mental, melhor dizendo. E quem me disse isso, eu não estou inventando nada aqui. Eu consultei uma especialista. Eu consultei a doutora Alessandra Pereira, que é médica psiquiatra. A doutora Alessandra, a expertise dela é voltada para o nosso equilíbrio mental, para a nossa saúde mental. Psicólogos, psiquiatras tomam conta dessa área que todos nós temos que manter sob controle. A nossa área mental. Muito bem. Eu perguntei da doutora Alessandra como é que está hoje o quadro das pessoas que, como eu disse há pouco, não esperavam de forma alguma, ninguém esperava, de repente ter a sua liberdade de ir e vir cerceada. Não, você não pode sair, se sair tem que usar a máscara, olha, você não pode ficar perto de ninguém, tem que ser 1,5 metro de distância, olha, ninguém pode falar com você muito perto, e principalmente se estiver sem máscara. Todas essas regras surgiram da noite para o dia e a gente tem que seguir à risca. E sabe o que essa pandemia trouxe para a gente também? Foi a doutora Alessandra Pereira que me disse. Ela disse: Humberto, ela trouxe algo terrível para nossas vidas. O medo de um inimigo real. O medo de ser contaminado pelo coronavírus. E isso leva as pessoas e agora, eu estou fazendo certo? Eu devo sair, não devo? Será que a pessoa que falou comigo que estava contaminada, será que passou isso para mim? São esses medos que invadiram as nossas vidas e isso pode trazer muito grande desequilíbrio para qualquer um de nós. A doutora Alessandra me deu
umas dicas aqui para eu passar para vocês. Ela disse: Humberto, o importante é nós sabermos o que fazer. O que fazer se um ente querido, um amigo, se alguém que a gente conhece começar a apresentar sinais do mal, do grande mal da pandemia, que é a ansiedade. Ou se alguém começar a apresentar sinais de uma doença que é classificada como uma doença da alma, a depressão. Quando a gente está deprimido, quando as pessoas se tornam depressivos, crônicos, essas pessoas estão com uma doença crônica da alma. É a mesma coisa. Ela me disse: Humberto, olha, a gente tem que primeiro tentar compreender o nível da gravidade. Da gravidade que envolve essa pessoa com ansiedade ou com sinais de depressão. Ela disse que quando há crises com perda de funcionamento, é muito importante a intervenção profissional imediatamente. Então, se os familiares notarem que tem alguém ali na família, no grupo familiar, que está se comportando de uma maneira errática ou diferenciada, é o auxílio profissional. Então, é entrar em contato imediatamente com um psicólogo, e é o psicólogo, vejam bem, que vai fazer a primeira análise da capacidade mental, emocional da pessoa. E é o psicólogo que vai encaminhar, dependendo do caso, para o psiquiatra. É assim que funciona. Então, procurar logo, imediatamente, o auxílio profissional. Ela disse o seguinte: olha, hoje em dia nós temos aí uma ferramenta maravilhosa que é a telemedicina, que o Conselho Federal de Medicina temporariamente liberou o uso da telemedicina para aumentar os atendimentos das pessoas. Então, já tem essa ferramenta, a telemedicina, que já facilita tudo. E os familiares, os amigos ao redor da pessoa que apresenta esses sintomas, essa é a primeira lição. Elas precisam imediatamente procurar uma ajuda profissional. Olha, como é que você deve se dirigir a essas pessoas? Eu perguntei isso da doutora Alessandra Pereira, a psiquiatra. Ela me disse: Humberto, tem que usar um tom de voz muito calmo e utilizar frases positivas, reforçando que tudo está bem e que tudo vai passar. Minha gente, esse negócio de dizer: olha, deixa disso, olha, vamos lá fora, você melhora. Não, isso não existe, não. Não faça isso. Não faça isso. É a mesma coisa quando se fala dos idosos. Vocês sabem, né? Todos nós sabemos. Os idosos, me disse a doutora Alessandra, os idosos naturalmente são desobedientes. Os idosos não gostam de se sentir mandados. Então existe, e é importante frisar, um idioma especial para a gente conversar com os idosos. O idoso tem um idioma especial para a gente se relacionar com eles. Como nós temos um idioma especial para as crianças, um idioma especial para os jovens e para os adultos. Então, é preciso, antes de mais nada, que a gente não esqueça, me disse a especialista, paciência, ternura, carinho para lidar com pessoas que estão mentalmente perturbadas. E nada de preconceito, gente. Qualquer preconceito pode tornar a situação pior, ainda pior. E não é isso que a gente quer para quem a gente ama. A gente quer que elas se recuperem, que elas fiquem muito bem. Minha gente, eu tenho que ler isso para vocês antes de encerrar o comentário. Eu anotei aqui para dizer para vocês que a Organização Mundial de Saúde, é importante esse dado aqui, aponta 9,3% da população brasileira que sofre com ansiedade, 5,8% é portadora de depressão. É muita gente. Agora, detalhe, isso em tempos
habituais, normais. Vocês imaginem agora o que está acontecendo nas famílias, as pessoas não podendo fazer o que querem, inquietas, as crianças inquietas, irritadíssimas, e a pessoa querendo estar com os amigos, tomando uma cervejinha no bar e não podendo fazer isso, as pessoas querendo estar numa degustação de vinhos com as amigas, e tudo isso a gente não pode fazer agora, e nem deve. Então ela diz o seguinte: a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, constatou que até 44% de incidência de ansiedade e 16,6% de incidência de depressão com a pandemia do coronavírus, vejam bem, é a realidade de hoje. É preocupante isso. Vejam como esses números são assustadores, muito assustadores. E ela disse o seguinte, que o importante nisso tudo, e vejam, isso é um especialista falando. Eu não mencionei, mas é bom que eu mencione, ela semana passada, ela deu uma palestra falando sobre tudo isso na internet. E eu estou aqui apenas resumindo o que ela falou. O importante é manter o equilíbrio. O importante é que a gente se preocupe em trazer de volta, na medida do possível, o equilíbrio para aqueles que estão, pouco a pouco, perdendo o equilíbrio mental. Essas pessoas precisam da nossa ajuda, essas pessoas precisam do nosso amor, do nosso carinho e, principalmente, da nossa compreensão. Notou alguma coisa diferente no seu ente querido? Eu acho que vale a pena eu voltar a dizer para vocês alguns dos sintomas que eu anotei aqui. Se você notar que a pessoa está com tremores, com falta de ar, com taquicardia, com tonteiras, entendeu? Essa pessoa pode estar desenvolvendo, né, ou entrando numa crise de ansiedade ou desenvolvendo um quadro de depressão. Agora, olha só, para encerrar, a falta de ar, que é um dos sintomas também do coronavírus e que é um dos sintomas também da ansiedade, a falta de ar tem levado pessoas a confundir como sintoma do coronavírus. Entenderam? A pessoa que está com ansiedade, ela naturalmente pode ter falta de ar. Então não confunda imediatamente que ela está contaminada pelo coronavírus. Não é por aí não. O medo de contrair o vírus acaba levando as pessoas ao hospital, né? Achando que estão com coronavírus, mas na verdade é o medo de contrair que está adoecendo elas, está causando ansiedade, está causando depressão nelas. Vamos ficar espertos, tá bem? Vamos ajudar a quem a gente ama. E nós estamos falando nesse quadro, né, que eu desenhei aqui para vocês, de entes queridos, de parentes, de pessoas que fazem parte da nossa família. Olha aqui, gente, é o seguinte, não posso deixar de fazer isso. Tá aqui, ó. Tá aqui a máscara. Quando eu uso a máscara, eu protejo você. Quando você usa a máscara, você me protege. E se alguém estiver relutando em não usar a máscara, diga para ele: você está correndo mais perigo do que eu para contrair esse vírus. Essa é uma grande verdade. Te cuida, tá?